E já estava na hora, né, da gente testar aqui no Código Fonte TV o Cursor, que já é considerado um dos melhores editores de código com IA para devs. Ele tem código baseado no VS Code, integração nativa com a IA, já nasceu nesse ambiente, promete ser mais interativo, contextualizar melhor o projeto, responder diretamente a dúvidas no código, editar arquivos automaticamente via comandos em linguagem natural e até refatorar códigos mais complexos. Você sabia que a Anysphere, que é a empresa da Cursor, levantou 900 milhões de dólares em investimentos e foi avaliada em 10 bilhões de dólares em maio? Ela já pode ser considerada aí a startup de crescimento mais rápido de todos os tempos. Mas outros concorrentes já lançaram features que são equivalentes às do Cursor, por isso nós já vemos alguns devs aí abandonando essa ferramenta. Então só nos resta testar. Vem com a gente! Então vamos ver qual é desse editor aqui que está integrado com inteligência artificial. Já criei a minha pastinha para aplicação e nós vamos pedir para ele criar uma aplicação do zero, porque eu acho que muita gente está usando o Cursor para isso, né? Essa é a ideia. Agora fica tranquilo que a gente corta o vídeo se for preciso, para você não precisar esperar ele raciocinar e entregar todo o valor, né? E a carinha dele é de VS Code, né? A gente já se sente ambientado ali, né? Mas justamente porque ele é baseado no VS Code, mas ele não é free como todo mundo acha. Ele tem uma parte paga, tá? Que é o plano Pro. Eu acho que muita gente está indo para esse plano. Tá todo mundo se acostumando a pagar $20, né? Virou o valor padrão, né? É, o Ultra de 200, mas já dá para fazer bastante coisa com o Free. Inclusive, você pode usar por 2 semanas o Pro no Free, na verdade, que aí dá para fazer bastante coisa. Inclusive, ele importa também, tá? A maioria das extensões, algumas não são compatíveis. Quando eu importei aqui tudo que eu tinha no VS Code, algumas não funcionaram. Ele mesmo avisa, ó, não vai funcionar, mas dá para usar bastante extensão aí do VS Code nele. E o grande negócio é esse modo agent dele aqui, que realmente, pelos testes que eu fiz, está funcionando melhor do que o agent lá do GitHub Copilot Chat, tá? E ele também tem suporte a muitos outros modelos, assim como o GitHub também. Você pode adicionar aqui outros modelos, dá para subir imagem, então tá bem parecido assim a experiência. Uma coisa que eu reparei também, que tá bem legal, é a parte de contexto. Então, isso também tá no GitHub Copilot Chat, está bem parecido. Então você pode colocar arquivos, pastas, algum código, documentação, próprio repositório do Git. Na verdade, você pode até fazer comparação de branch, commits, e ele leva isso em conta na hora de você criar o chat, né? Você interagir com o chat. Terminal, ele lê as coisas que estão no terminal, isso aqui é muito interessante. Você pode jogar uma página e várias outras coisas aqui. Você pode até criar suas próprias regras para você interagir com o chat. Eu vou colocar o chat aqui um pouquinho maior para a gente acompanhando o que ele vai fazer. Eu vou usar o Claude 3.5 Sonnet. Poderia usar o outro aqui, mas eu acho que esse é o que tem gerado melhor qualidade de código, tá? E o meu prompt é bem simples. Eu quero criar uma aplicação web full stack com autenticação JWT, painel administrativo e API REST. Eu não disse o que é a aplicação, tá? Mas vamos ver o que ele vai sair. Deixou por conta dele. Sugira a stack ideal, estrutura de pastas e comece implementando a base do projeto com Next, TypeScript e PostgreSQL via Prisma. Utilize sempre boas práticas de programação e arquitetura. Lembrando, provavelmente ele vai sugerir para eu usar uma imagem do Docker, né? Por conta do PostgreSQL. Então eu já tenho aqui um Docker rodando também. Eu vou deixar aqui para você acompanhar as respostas, tá? Então, mas a gente vai acelerar um pouco o vídeo para você ver ele trabalhando. Então, você vê que ele sugere um comando e eu já dei autorização, primeira vez, para ele executando os comandos. Mas algumas coisas aqui ele vai perguntar, porque é do próprio script, né, que está rodando. Então, eu já vou dando aqui OK. Legal que ele escolheu o Yarn aqui, para usar ao invés do NPM. Você vê que ele executou o comando e já mandou lá dizendo que agora vai instalar as dependências. Começou a instalar as dependências. Então você vê, ele vai abrindo várias telas de terminal, vai executando e vai indo para o próximo passo. Ele terminou, criou vários arquivos, criou rota, autenticação, tudo que a gente pediu. A única coisa que eu precisei fazer aqui foi dar um OK, uma confirmação aqui ou ali, colocar os dados no arquivo de env e agora eu quero rodar a aplicação. Só que eu senti falta ainda dele pedir para o Postgre, porque não tem o Postgre rodando aqui, né? Vamos ver. Vamos ver se agora ele vai sentir falta do Postgre também. Deu problema.
preciso do banco de dados instalado e rodando. Então, ele tem que me ajudar com isso, né? E ele está tentando instalar sem usar o Docker. Parece que estamos tendo algum problema. Me desculpe pelo... tá vendo? Vamos tentar via Docker? E aí já pediu para instalar aqui uma extensão. Vamos ver. Por que não, né? Então ele criou um Docker Compose para o Postgre. Agora está subindo esse container, né? Olha lá, agora funcionou. Tem um problema de autenticação. Vamos ver. Tá tentando resolver, né? É bom que ele mesmo se pede desculpa. Né? Aí ele tirou o container. E ele voltou lá para a migração do Prisma. Lembrando que foi ele que definiu senha, foi ele que definiu o usuário, foi tudo, né? Vamos ver agora se ele executa. A gente precisou fazer algumas mudanças de arquivo, você deve ter acompanhado aí. Vamos ver se agora realmente está rodando, ó, na porta 3000. Não está. Vamos ver se pode ser. Login. Porque ele criou essa rota de login. Tinha uma de admin também? A princípio, a aplicação ainda não está rodando. Vamos tentar novamente. Ok, está rodando, mas agora está com erro. Pelo menos temos um erro. Isso é o sonho de todo dev, né? Tem um erro na aplicação, corrija, ponto, vai. Mas ele disse que é um erro de Tailwind. Na verdade, o erro que está dando aqui é do Prisma. Então, eu acho que ele não conseguiu detectar. Ou ele achou mais um erro, Gabriel, que você ainda não sabe que existe. Então, parece que na hora de compilar, ele deu uma travada, eu pedi, ele mexeu num código, eu não consegui fazer a aplicação rodar. A gente olhando aqui o código, parece que ele gerou realmente um código assim, pertinente, mas você imagina que depois que você faz um prompt desse pequeno, o quanto de código você já não tem que revisar. O quanto de trabalho você já não tem, né? Para poder colocar isso no ar. E mesmo que você faça um prompt muito grande, especificando tudo direitinho, você não vai ter certeza que ele fez tudo que você pediu. Por isso, quando você vai criar uma aplicação, você tem que ir passo a passo. E muitas vezes, até para criar essa aplicação mais simples, você não vai conseguir criar isso num prompt só. Você vai ter que pedir várias vezes, vai levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana até, para você conseguir criar o código e revisar do jeito que precisa ser feito. Cursor, Lovable, Devin, CodeSphere, Codex, GitHub Copilot, não importa qual dessas ferramentas você vai usar, só não pode negligenciar como a IA está mudando sim o nosso dia a dia. Eu sei que é difícil se manter atualizado e por isso nós estamos aqui para te ajudar, seja no Código Fonte TV ou no compilado, que é o nosso podcast. E sabemos que a dinâmica do mercado de trabalho também está mudando. Tá mais difícil de entrar e o conhecimento especializado para todos está sendo cada vez mais exigido. Afinal, a IA vai fazer o trabalho braçal e repetitivo. Ela cospe código mais rápido do que todos nós. Mas nós é que temos que validar e ficamos responsáveis pelas sugestões e alterações feitas por essas ferramentas. É preciso se preparar de verdade para essa nova fase da engenharia de software, onde IA já é realidade. Não é só usar a IA, é programar com e para a IA, saber liderar projetos onde ela é protagonista. E por isso, nós queremos te indicar ao MBA em Engenharia de Software com foco em inteligência artificial da Full Cycle. Ele te ensina como usar a IA no dia a dia de desenvolvimento, seja para acelerar tarefas repetitivas, escrever código com mais eficiência ou até revisar pull requests com mais inteligência. Mas vai além, você também aprende a desenvolver sistemas que integram o IA, como os agentes autônomos, que são a base de muitas soluções modernas. E esse é um MBA prático com foco em código, testes, arquitetura e decisões técnicas que fazem a diferença de verdade. Além disso, você entende como construir soluções robustas pensando em performance, escalabilidade e ética no uso da IA. Eu vou deixar para você aqui na descrição um link para você agendar um bate-papo com a galera da Full Cycle. Assim, eles vão analisar o seu momento profissional e dizer se o MBA é o ideal para você. Mas a gente não desiste. Então,
Vamos tentar criar uma outra aplicação, aí um pouco mais direcionada, aquela bem simples, né? Fazer um to-do, dessa vez sem banco de dados, armazenado na memória mesmo, para ver se vai funcionar. O bom é que o que não falta é código de to-do para ter sido treinado o modelo, né? Tem a rodo na internet. Dessa vez o nosso teste também vai usar o React TypeScript, mas eu vou usar o ZooStand para gerenciamento de estado. Então é ele que vai controlar ali as nossas tarefas, tá? Eu pedi também para incluir componentes separados e boas práticas de acessibilidade. Lembrando que no prompt anterior, mesmo que a gente não tenha conseguido rodar, eu testei ele antes e eu consegui rodar. A aplicação tinha funcionado. Para você ver que o mesmo pedido, muitas vezes, ele retorna resultados diferentes. Por isso que tem que ir insistindo e modificando algumas coisas. E fazer isso sem conhecimento nenhum de programação, cara, é bem difícil, né? bem Você mais vê, a difícil. gente já teve problema ali, teve que sugerir o Docker. Imagina quem nunca ouviu falar a respeito disso, como é que vai ter esse discernimento, né? Aqui, como ele está usando o Vite, eu posso pedir para ele usar Vanilla, Vue, React. Vou botar o React, tá? Só para não inventar muito. Então, a última coisa que ele rodou foi o npm run dev para rodar a aplicação. Agora, você tem uma aplicação de lista de tarefa completa, até o fim. Então, o último comando está aqui. Ele diz que está rodando. Quando a gente entra aqui, não tem nada na tela. Então, vamos reclamar isso com ele. Você vê que ele rodou novamente a aplicação e já deu um erro aqui. E no chat, deixa eu ver se ele continua, está tentando. Não. Acho que não, parou. Ele parou. Então, estou com um erro de compilação. Você está reparando aí o que ele está fazendo? Ele está instalando, ele está modificando o código que ele já fez, ele removeu o arquivo, ele adicionou um novo arquivo. Ele que está fazendo todo esse gerenciamento de dependências, a gente não pediu nada disso, né? Então, muitas vezes, a solução seria mais simples do que ele está tentando, né? Verdade. Bom, agora ele atualizou a porta também. Vamos ver agora se vai funcionar. Aê! Opa! Lista de tarefas, vamos ver. Criar um app de lista de tarefas no curso. Gravar isso em vídeo. Ó, funcionando, hein? Isso está feito? Ainda não, porque a gente tem mais coisa para mostrar. Então, se eu posso excluir, então, ok. Pelo menos isso ele conseguiu fazer legal. Mas agora que ele criou todo esse código e a gente precisa revisar, a melhor forma é pedir para ele mesmo explicar o que ele fez, né? Pelo menos serve de início, né? O primeiro passo. Então eu pedi, explica o funcionamento desse repositório, qual é o fluxo principal da aplicação, quais são os arquivos críticos que devo conhecer primeiro. Então vamos ver o que ele respondeu. Baseado na análise do código, vou explicar o funcionamento desse repositório. Acho que esse é o primeiro ponto para todo mundo que for colocar a mão no código de IA, é tentar entender primeiro o que foi feito, né? Então, arquivos críticos, o To-Do Store, é ali que ele armazena, que gerencia o estado da aplicação com uma biblioteca de gerenciamento de estado, né? O ZooStand, como a gente tinha pedido. Define a estrutura das tarefas e as operações principais. Adicionar, alterar e remover tarefas. Aí tem o To-Do List, é o componente principal, que renderiza, contém o formulário. O app, que é o ponto de entrada da aplicação, configura o Chakra UI, a estrutura que ele fez ali de layout, que, poxa, levou um tempão para fazer e fez um layoutzinho bem singelo, né? E tem o gerenciamento de estado, funcionalidades principais, e é isso, estrutura de pastas, pronto. Isso aqui já é o ponto de entrada para você pedir as coisas e também colocar a mão no código se você precisar. A ideia agora é utilizar o nosso repositório da pesquisa, que tem muito componente. Esse aqui é um repositório um pouquinho maior, né? É um projeto próximo da realidade, né? É. Com muitos arquivos, muitos componentes. Vamos ver como é que ele se comporta, né? E aqui eu quero justamente que ele faça uma análise do código, mas faça um refactor de um componente. Eu quero migrar a parte visual da aplicação, porque ela não tem nenhuma biblioteca de visual, eu quero colocar ela compatível com o Tailwind CSS. Obviamente, né, atualizando a interface do usuário sem quebrar a navegação existente. Será que ele vai conseguir?
Ele terminou, ele mexeu em vários componentes, mas ele não mexeu em todos. Aí a gente pediu para modificar os componentes principais ali, rodapé, menu lateral, né? Vamos ver o que ele fez. Nada. O que ele fez? Ele mexeu. Vou copiar esse erro, vou colocar lá para ele ver se ele corrige. Agora você percebe, ele modificou o estilo. Esse componente, por exemplo, é o que gera o gráfico de pizza. Tá? Realmente tinha um estilo ali. Eu vi o código que ele gerou, ele adicionou mais um parâmetro e provavelmente isso quebrou a parte onde eu imputava os dados da pesquisa. Então, ele está fazendo alterações de estrutura ali no código e que muito provavelmente vai ser mais difícil depois de eu manter, né? Tanto é que ele agora também está modificando o componente bar, seguindo o mesmo padrão, tá vendo? Para validação de dados. Vamos ver se agora vai rodar. Não. Ou seja, dá para perceber que esse processo todo de refatoração de um código que já está feito, primeiro que o código tem que estar perfeito, né? Exatamente. Eu acho que é a primeira coisa. Tem que ter teste e você tem que deixar ele não tocar no teu teste também. Senão, não passa no teste, ele muda o teste para passar no teste, aí ferrou. Pois é, você tem que garantir isso. Não que você não possa criar teste com ele, mas uma vez que você tenha teste, você tem que garantir que tá tudo certinho. Outra coisa, tem que usar Git, cara. Porque a gente brincou aqui e ele modificou todos os arquivos. Eu dei autorização para ele. Se eu não tiver um controle de versão, já era, tá? Eu não consigo recuperar o que foi feito. Nós apanhamos aqui em alguns prompts, é verdade, mas todo esse processo ele é aos poucos, tá? Esses erros, essas coisas, a gente tem que ir ajudando a ferramenta a solucionar eles. Por isso que nem tudo sai de primeira realmente. Você tem que levar mais tempo interagindo com ela. Pois é, né? Mesmo a gente aqui que às vezes testa tudo antes de poder trazer esse conteúdo para você, tem essas diferenças usando o mesmo prompt. Então esse é o nosso novo dia a dia de trabalho. Às vezes a gente passa um pouquinho de raiva com a IA, não passa não, Gabriel? E eu te juro, hein, que eu testei todos os prompts e eles funcionaram, tá? Fiz alguns ajustes ali e eles estavam funcionando. Mas na hora de gravar sempre acontece esse tipo de coisa, né? Agora, me diz aqui se você já está usando o Cursor, o Windsurf ou qualquer outra ferramenta, como você está se sentindo em termos de produtividade, tá? Eu quero muito saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá? Até lá! Tchau, tchau.